quando se trata de entender as verdades de Deus, nós temos que fazer o esforço de compreender de maneira correta, entender e deixar que essa verdade desça ao nosso coração. A maioria das pessoas que frequentam as igrejas, não é aqui, elas não conseguem gravar mais do que 30 minutos de pregação, de palestra, de informação, e a maioria esqueceu tudo, ou 90% no dia seguinte. Nem falo no fim da semana. No fim da semana ela não lembra nem o endereço da igreja, ela tem que olhar igreja. Mas é o seguinte, com tanto evangelho sendo pregado por aí, porque cada um tem o seu evangelho, lá no meu evangelho a coisa é assim, e isso se torna um problema, porque não existe 3 bilhões ou 6 bilhões de evangelho, um para cada morador da terra. Existe um evangelho, o de Jesus. E o que eu estou tentando nesses dias é trazer, sintetizando bastante, afunilando o que dá por causa do tempo, para você entender a graça, o amor de Deus, o grande plano de Deus. E nós começamos na quinta passada falando sobre creia no grande amor de Deus por você. Para quem não veio, o ponto central é o seguinte: não adianta você saber que Deus te ama, não adianta nada você saber que Deus é bom, não adianta nada você saber que Deus é misericordioso. Você tem que crer que Deus ama você, que Ele é bom para você, que Ele é misericordioso com você. Você tem que colocar essa verdade dentro do seu coração. Mas pastor, a minha vida está... Sim, você está crendo nas coisas erradas, você está falando as coisas erradas. Há poder no que você fala, há poder naquilo que você crê, porque você fala o que você crê. Então, crer de maneira correta vai levar você a falar as coisas certas. Verdade? Então, hoje eu quero falar para que você comece a se ver como Deus vê você. A maioria de nós tem uma baixíssima autoestima. Eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto do meu nariz, eu não gosto da minha orelha, eu não gosto da minha barriga, eu não gosto... Não é assim? Não é, claro que não. Só eu que tenho isso. Vocês, meu Deus, né? Isso até era desnecessário eu falar uma bobagem dessas aqui, porque todo mundo aqui se ama, se acha o máximo. Só eu, né? Não é verdade. Autoestima. E às vezes não tem nada a ver com aparência, às vezes tem a ver com a capacidade, com aceitação. Se sente inadequado, se sente incapaz, enfim, vai por aí, como se isso tivesse algum valor diante de Deus. Isso pode ter valor para a mídia, né? Pode ter valor para algumas mentes mundanizadas, que dão valor ao que aparece, ao que é externo, né? Ao que é fachada. Dão valor se tu chega com um carrão ali na frente, desce com um Rolex, aí o cara já fica todo, olá, sim senhor. Aí chega eu ali, chega o Gerson, assim, né? Não temos nada. Aí o cara, tchê, porque dão valor para as coisas. Deus não olha para a sua aparência.
Até porque essa sua carcaça, bata a mão assim, isso mesmo, essa carroceria, eu tinha um amigo que dizia, essa minha carroceria está precisando de uma reforma, ela não vai passar de alguns anos aqui, vai virar em nada. Você está sabendo disso? Ou está com esperança de não morrer? Eu vou durar 1000 anos. Olha, nem o homem que viveu mais tempo, que foi Metuselá ou Matusalém, que viveu 964 anos, ele não chegou aos 1000, né? Não, irmão, hoje você vive 80, se viver uma vida bem cuidadinha, 81, né? Mas do jeito que a maioria vive, não passa muito dos 70, né? Então, ver como Deus vê, o que Deus vê em nós, o que Deus... Vou citar um texto que diz assim, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, ou seja, ele nem pensou, ele nem imaginou isso, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia nos deixa margem para muita especulação a respeito da vida futura. Dá para a gente até se arriscar assim, sem cometer nenhuma heresia. Primeiro, nenhum ser na Bíblia Deus chamou de filhos. Nenhum outro ser, só o homem, só eu e você. Você, ele vê filho. Sabe? Você tem consciência de que você é filho, filho mesmo de Deus? E você não compara Deus com seu pai, né? Porque o seu pai era ruim de negócio. Alguns até tiveram um pai mais ou menos, mas a grande maioria tiveram um pai meio pai ausente, pai carrasco, pai... enfim, você não compara Deus com seu pai, mas você é filho, ele nos chama de filhos, nos adotou como filhos. Filho adotivo e filho legítimo tem alguma diferença? Tem? Depois que você adotou e registrou, ele tem todos os direitos e os deveres, consequentemente, de um filho legítimo. Então nós temos que entender isso. Agora, saber isso, só saber, não resolve nada. Isso é informação e conhecimento. Se você não tiver a fé para crer e tomar isso como uma verdade para a sua vida, você vai ser sempre um alvo fácil das mentiras e do engano do diabo e do inferno, certo? Então, Romanos 12, 2, esse é um texto fantástico, esse texto mudou a minha vida, já contei isso e vou, acho que morrer contando. Romanos 12, 2, bota na tela aí, Felipe. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade. Transformação da mente. Isso aqui, ver como Deus vê, é uma mudança de entendimento. Você vive olhando para você, baseado nos paradigmas, no estigma criado em cima da sua vida, das mentiras que o diabo construiu, tu é isso, tu é feio, tu é incapaz, tu é burro, tu é idiota, tu é tonto, tu é atrapalhado, tu é um fracassado, tu só mete os pés pelas mãos. Isso é o bombardeio que o diabo faz na sua mente para você começar a se acreditar uma pessoa, um zero à esquerda. E o que Deus diz sobre você? Você tem que começar a se ver como Deus vê você. O que Deus vê quando Ele olha para você? Chuta aí.
Pode chutar lá, sabe, você foi bater o pênalti e a bola saiu lá no canto do escanteio, não tem problema. Mas é só para mim ter um entendimento, assim, para você ver como as visões são, né? O que você acha que Deus vê quando Ele olha para você? Um vencedor. Isso aí é uma filha. Desculpe, eu não entendi. Sua imagem e semelhança. Tá, muito bom. Quem falou aí? Vê um gigante. Quem mais? Chuta aí. É o seguinte. Jesus trocou de lugar com você. Sim? Lá na cruz ele era para mim e você estarmos na cruz por causa do nosso pecado. A condenação, a maldição estava sobre nós. Você concorda comigo? Pecador, separado de Deus, mortos em ofensas e pecados, Ele tomou o seu lugar. Então lá na cruz, onde estava Jesus, deveria estar eu e você. Agora quando Deus olha para mim e para você, sabe o que Ele vê? Ele vê Jesus. Você está escondido nele. Você está escondido nele. Ele não te vê, ele não é seu inimigo, ele é seu amigo. O tempo inteiro Deus quer te abençoar. O coração do Pai é abençoado. A única coisa é que Deus não pode fazer nada se você não crer. Como a sua mente está condicionada com as mentiras do inferno, você começa a duvidar de muita coisa que Deus diz. Duvidar da fidelidade de Deus, duvidar da palavra de Deus. Muita gente não crê 100% na palavra de Deus, arruma 1000 desculpas, coloca 1000 empecilhos, não consegue dizer no seu coração 100%, eu creio no que Deus diz. E aí é que eu falo de Tiago, porque Tiago diz o seguinte: mostra-me a tua fé, sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé, através das minhas obras. E o entendimento é o seguinte: toda fé genuína, correta em Deus, vai gerar uma transformação na sua vida. E o que acontece quando não há uma fé genuína? Ela é uma fé vazia, ela é uma fé sem fundamento, ela é uma crença errada, não transforma, não gera nada em você. É isso que Tiago está falando. Ele fala que a fé genuína produz um resultado. Acontece alguma coisa, há uma ação e uma reação, né? Ou seja, a fé provoca uma reação no mundo espiritual. Deus condicionou o homem a uma coisa: crer. A sua participação na salvação é crer. A sua participação nas bênçãos é crer. Agora, o crer, ele tem uma assinatura, que é aquilo que eu creio, eu confirmo, eu declaro e eu vivo. E aquilo que eu não creio, eu não tenho compromisso, não é uma coisa que eu acredite. Então, a maioria de nós pensa no seu coração, eu e você e muitos, que nós somos uma decepção para Deus.
A gente passa a vida inteira pensando assim: Deus deve estar decepcionado comigo, eu só falho, eu só meto os pés pelas mãos. Você gostaria que o seu filhinho de 7, 8, 9, 10, 12 tivesse esse conceito? Eu sou uma decepção, meu pai deve estar frustrado, ele deve achar que eu sou o pior filho que existe. Você que é pai, quem é que é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Já pensou se você soubesse assim que o seu filho pensa que ele é uma decepção, fracasso total, que você deve ser uma pessoa super decepcionada com ele? Você ia arrancar os cabelos dizendo: filho, pelo amor de Deus, eu te amo, tu não é um fracasso, tu é uma bênção da minha vida, não é? Pois é, é assim que Deus vê você. Você é o prazer, você é deleite para o Senhor. Você é filho amado. Agora, saber, talvez até muitos saibam, mas crer e viver com essa convicção é uma coisa muito diferente. Você pensa que se fizer coisas melhores, Deus vai te amar mais. Não, não existe nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e não existe nada que você possa fazer para Deus te amar menos. O que acontece é que se você começar a fazer um monte de coisa errada, a sua vida vai dar errado. E você vai entristecer o coração de Deus, porque Ele te ama. É que nem um filho. Imagina se você tem um filho e deu tudo para ele, e de repente ele decide que ele vai usar droga. Você deixou de amar ele, certo? Não? Você continua amando seu filho mesmo que ele é drogado? Mas ele está botando dinheiro fora, ele está bagunçando, e você continua amando. Você que é ruim, né? Você que é ruim. Agora, Deus que é bom, não adianta, Ele não vai deixar de te amar por nada. Agora, te amando ou não, quem se destrói é você mesmo. Certo? E muitas vezes se destrói por uma crença errada. Vamos lá, por que o filho usa droga? Porque não se sente aceito em casa. Meu pai não dá importância. Rejeição é a pior coisa que tem. Meu pai não me ama, minha mãe não me ama, meu pai me rejeitou, meu pai, não é? E existe algum pai que não ame seus filhos? Ele às vezes não sabe expressar esse amor, não sabe direcionar esse amor, mas todo pai, às vezes o pai se sente frustrado porque não consegue dar amor para os filhos, ele se fecha, ele vai para a bebida, porque ele é um frustrado com ele mesmo, porque ele falhou como pai, e muitos filhos não conseguem entender isso, e aí se sente rejeitado. É um ciclo vicioso que o diabo trabalha para destruir as famílias, a sua vida, a sua fé. O que você tem que entender é que você é amado de Deus, e Deus te vê como Ele vê Jesus, Ele te vê através de Jesus. Tem uma coisa muito interessante, eu quero mostrar para você. A Bíblia diz que Jesus é a palavra de Deus, certo? Então Jesus é essa Bíblia aqui. Bom, se nós somos filhos de Deus, nós devemos ser esse carnezinho aqui. É um livrinho, né? A sua vida é um livro aberto, nem tão aberto assim. Então vamos fazer o seguinte. Agora, aonde é que você está? O que você está vendo? A Bíblia. Você está vendo a Bíblia. O que é que você está vendo? A Bíblia. Você está vendo o carnezinho aquele? Porque ele está escondido em Jesus, na Bíblia. Assim é que Deus te vê. Ele olha, você está em Cristo, e Ele vê Jesus. Certo?
Querido, entenda isso. Vamos lá. Qual é a esperança que existe na crença de que quando você faz certo é abençoado e quando erra é amaldiçoado? Qual é a esperança que isso traz? Qual é o fundamento disso? O fundamento disso é a lei. A lei era assim. Assim funcionava a velha aliança. Coloca para mim na tela aí, Felipe, Hebreus 8, Hebreus capítulo 8, versículos 7 e 8. Por quê? Porque nós não estamos mais debaixo da lei, da velha aliança, Deus fez uma nova aliança, certo? Em que não é as suas obras, mas a fé, a crença naquilo que ele fez. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto, uma aliança melhor, uma renegociação que nos favoreceu muito, certo? Deus mudou as regras do jogo lá, e agora Jesus é o mediador de um pacto muito maior, o qual está firmado sobre melhores promessas. Coloca o 7. Pois se aquele primeiro pacto fosse sem defeito, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Ou seja, se a aliança da lei fosse perfeita, funcionasse, satisfizesse as necessidades do homem, o Senhor Jesus nunca teria mudado isso. Porque repreendendo-os diz: eis que virão dias do Senhor em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto, não segundo o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, que ele deu a lei para Moisés, certo? Esse foi o pacto que Deus fez. Pois não permaneceram naquele meu pacto e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias do Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora coloca o versículo 12 aí. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados não me lembrarei mais. Ele usou de misericórdia, para que Deus não ficasse conivente com o pecado. Então Jesus morreu e pagou. A justiça foi feita. Então você precisa entender que Cristo é a nossa justiça. Ou seja, as suas injustiças foram resolvidas por Cristo na cruz. O que é injustiça? Todo pecado, tudo aquilo que quebra a lei de Deus, os mandamentos, a ordem celestial, porque nós vivemos debaixo de um reino celestial. Não é sobre as leis da Dilma e do Lula, né? Não, o ser humano, ele está vivendo, você, eu, fomos criados para servir a um reino, de cujo rei é o Senhor Deus. Então ele agora estabelece um novo pacto, e ele nesse pacto diz o seguinte: eu vou me esquecer das iniquidades, seus pecados, não vou me lembrar mais disso. E a Bíblia diz que ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento, porque Deus não esquece de nada, né? A mente de Deus, ela é eterna, ela não esquece nada em nenhum detalhe. Tudo que aconteceu no universo em todos os tempos, Deus sabe com detalhes tudo, mas Ele criou um lugar aonde Ele joga o meu pecado e o seu pecado, para não se lembrar mais dele. Saber disso, querido,
não te dá vontade de pecar de montão, dá vontade de chorar aos pés da cruz e agradecer todo dia. Agora eu fiz o seguinte, nós temos que responder uma pergunta: quem é habilitado para a salvação? Quem é que se habilita para a salvação? É quem obedece perfeitamente? Não, tem que obedecer, senão não salva. É quem nunca mais falhar e errar em nada. Se eu sou um... Mas irmão, e se eu tudo bem, eu sou crente, aceitei Jesus, aí eu estou em casa e briguei com a mulher. Vou usar o exemplo mais comum aqui, né, que todo mundo faz. Brigou com a Tailine, Juninho. Brigou com a Jo, Zenon. E aí vai. Aí você saiu na rua, você escuta a trombeta, Jesus está voltando. Você sobe ou você vai ficar aqui? Afinal de contas, você brigou com essa mulher, ainda disse um monte de bobagem para ela. E aí? Querido, se a salvação dependesse disso aqui, de nunca mais falhar, tu tem que guardar tudo, e tem que guardar o sábado, tem que fazer tudo, porque senão... Vamos ver a resposta para essa pergunta em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. 15. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Repete, é Jesus que está falando isso. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Jesus não veio aqui para julgar ninguém. Nós é que gostamos de julgar os outros. Nós somos bons em julgar. Eu acho que o Arlindão não jantou, porque está com uma cara. Eu acho que o Juninho não gosta muito de mim, porque ele me olha todo. A gente está sempre julgando. Eu acho, não sabemos nada, não conhecemos nada, mas estamos sempre julgando os outros. Mas porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o homem não vai para o inferno condenado por causa do pecado dele. Ele vai por causa da incredulidade dele. Ele não creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador. Ele tentou se salvar por outro caminho. Os espíritas se salvam pelas obras, né? Tentam se salvar pelas obras, fazendo boas obras. Uma vez eu conversei com um espírita, ele disse, tá, mas e aí me explica, como é que é? Não, é que o homem peca muito, então ele tem que reencarnar para pagar esses pecados. Tá bom, então o homem peca 1000 pecados, e aí ele morre, ele tem que voltar a reencarnar para pagar aqueles 1000, só que quando ele reencarna, ele comete 2000, aí ele pagou uns 500, não conseguiu pagar todos, e ficou com 2.500, aí ele morre e reencarna, então a conta dele só vai aumentando.
Aí ele, nisso eu não pensei. Não tem como você pagar. A justiça de Deus exige algo muito superior. Nós é que, da onde se tirou essa ideia? Da onde veio esse conceito? Não está na Bíblia. Não é bíblico. É um conceito humano, de certa maneira diabólico, porque desvia o homem da verdade. Não é, é por crer. Agora, você só consegue viver uma vida correta quando você crer na verdade certa, crer corretamente. Então eu quero que você aprenda uma coisa: o centro de todas as coisas, o centro de todo o universo, de tudo. Vamos ver Efésios, do capítulo 1, versos 7 ao 14. Isso é para você aprender, para você entender que o centro de todas as coisas, coloca aí, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo a riqueza da sua graça. Vai lá. Que ele fez abundar conosco em toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou seja, a sua boa vontade, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tudo centraliza em Jesus, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, no qual também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo. 13, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 14, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, todo o plano de Deus era convergir em Cristo, centralizar em Cristo. Ele é a palavra, Ele está sentado à destra de Deus com todo o poder, Ele reina em glória. Cristo é o centro, Ele é o Criador. Tudo que foi criado pela palavra. Coloca João 20, 31, Felipe. João, Evangelho de João, capítulo 20, verso 31. Isso é para você entender, tudo está centralizado em Jesus. Por isso é que Ele é o único que pode nos salvar. Por isso é que Ele é o centro. Coloca aí. Estes, porém, estão escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Centralizado em Cristo, creia em Jesus. E Colossenses 1, capítulo 1, Colossenses, epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, vai indo, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Escute bem, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele, em Cristo, subsistem todas as coisas. Amém? Também Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em
tudo ele tem a preeminência. Então você precisa entender que Cristo é o centro de todas as coisas. Amém? Ao crer em Jesus, você se habilita a toda a graça que há nele. Então Jesus é o centro da sua vida. Jesus é a nossa justiça. Romanos 5, 16 e 17. A nossa justiça, ou seja, você é vou usar uma expressão minha, né? Você é um safado, malandro, pinta embora, não é responsável, é injusto, e aceita Jesus, se coloca diante de Cristo e reconhece que é um pecador. Quem é que conserta todo esse passado? Jesus, ele se torna a sua justiça. Você recebe o perdão do Pai, o Espírito Santo vai te levar a pedir perdão e restituir aquilo que você fez para pessoas, e ele leva você a pedir perdão para o seu pai, para o seu amigo, alguma coisa que você fez, leva você a pedir perdão. O Espírito Santo te guia para isso, certo? Mas a justiça é um dom dele, você não precisa pagar nada. Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio na verdade de uma só ofensa para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Ou seja, o pecado de Adão trouxe a condenação para todos os homens, o pecado de todos os homens trouxe uma justificação, né? Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus. Querido, reinar significa o seguinte: a enfermidade não tem mais domínio sobre você, o pecado não tem mais domínio, o diabo não tem mais domínio, não há maldição que possa te alcançar. Você é irreversivelmente abençoado. Eu quero entrar aqui para finalizar, né? Números 23, livro de Números. Quando Balaão tentou amaldiçoar a Israel, e eu vou apurar aí, Balaão confessou com a sua boca. Eu creio que a maioria aqui não sabe essa história. Quem é que já leu sobre Balaão? O Gerson e o Claudinei. Balaão era um profeta, estava meio desviado, e Balaque era inimigo de Israel. E Balaque pegou um balaio de dinheiro, de prata, para corromper Balaão a amaldiçoar Israel. E o Balaão gostou da ideia, né? Gostou da ideia, pegou aquela prata e foi lá para cima do monte. E quando ele abriu a boca para amaldiçoar, ele começou a abençoar. Aí o Balaque enlouqueceu com ele. Qual é a tua, meu? Eu te pago. E aí ele tentou por várias vezes. Vamos ver a história aí. Achou aí, Felipe? Números 23, 20, a partir do versículo 18. Vamos lá. Olha que lindo, essa passagem é linda. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará? Ou havendo ele falado, não cumprirá? Então segura aí. Se Deus disse que te ama, se Deus disse que você é abençoado, por acaso Deus vai mentir, vai esquecer, vai se arrepender? Não, Deus disse, está dito e está dito. Oh, alguém deu um amém aí. Deus diz que você é abençoado. Deus diz que você é abençoado. E se Deus está dizendo, está dito.
Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Profeta, eu quero amaldiçoar vocês, eu quero amaldiçoar a tua vida, eu te abençoo. Não consegue, não sai. Deus não deu essa autoridade, não permitiu. Não se observa a iniquidade de Jacó, nem se vê maldade de Israel. O Senhor seu Deus é com ele, no meio dele se ouve aclamação de rei. Quer dizer, Deus está no meio do seu povo. Eu quero dizer para você que Deus está aqui no meio de nós. O Rei dos Reis está no nosso meio. Agora, olhe bem, não se observa a iniquidade de Jacó, nem se vê maldade. Balaão está em cima de um morro, de uma montanha muito alta, olhando para o acampamento de Jacó lá embaixo. Nada na Bíblia é por acaso. Nada na Bíblia, nem um detalhezinho. Se você ler o Velho Testamento, que é a sombra do Novo, tudo que está ali tem a ver conosco aqui. O sumo sacerdote, ele carregava no peito um peitoral, o nome era peitoral, com 12 pedras preciosas, tá? As pedras eram safira, topázio, esmeralda, ametista, diamante, ônix e jaspe. 12 pedras. Nessas pedras não estavam escritos, estavam gravados o nome de cada tribo. Aonde é que elas estavam? No peito. Como é que Deus via seu povo? Pedra preciosa, o nome gravado naquela pedra preciosa, carregado aqui no seu peito. Eu e você estamos no coração de Deus como pedra preciosa. É assim que Deus te vê. Vamos lá. Agora aqui, Balaão está tentando amaldiçoar. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Em Números, capítulo 2, olha lá, Felipe, capítulo 2, versículo 2, começa a disposição, aí, preste atenção, o Senhor organizava o acampamento de Israel. Isso aqui vai fazer você pular no banco. Se isso aqui não fizer você pular no banco, meu irmão, eu vou começar a botar bombinha embaixo do banco, controle remoto. Quando eu quero dar um pulo. Os filhos de Israel acampar-se-ão, cada um junto ao seu estandarte, com as insígnias das casas de seu pai, ao redor, da frente, para ter... Bom, está revelando como era organizado o acampamento. Eu vou dizer para você. Numa ponta do acampamento, estava a tribo de Efraim, Manassés e Benjamim. Eram as 3 menores tribos. Elas ficavam numa linha. Certo? Elas ficavam vamos dizer, olhando o mapa. Se eu colocasse o mapa de pé aqui, elas ficariam na parte superior do mapa. Aquele acampamento. Do lado esquerdo estava a tribo de Ruben, Simeão e Gade, e do lado direito a tribo de Dan, Aser e Naftali. Essas 6 tribos eram mais ou menos do mesmo tamanho. Então, a tribo de Efraim e Manassés ficava na parte de cima, a tribo de Ruben ficava no lado esquerdo, a tribo de Dan, Aser e Naftali do lado direito, e embaixo estava a tribo de Zebulon, Issacar e Judá, que eram as 3 maiores tribos. A tribo de Efraim, que dá nome para as 3 tribos, tinha 108.000 soldados. A tribo de Ruben tinha 151.000, a de Dan 157, a de Zebulon, Issacar e Judá tinha 186. Era a maior de todas. Então o acampamento era maior. No centro ficava a tribo dos levitas, que não eram contados aqui como soldados, mas ficava o tabernáculo. Então ficava, sabe que formato ficava? Assim, vê se você consegue ver daí. Era uma cruz.
Quando Balaão olhou lá de cima, ele enxergou uma cruz. Quando Deus olhou lá, ele enxergou uma cruz. Por isso é que ele não viu iniquidade em Jacó e em ninguém. Vamos ficar de pé? É isso que Deus quer que você veja. Porque quando Ele olha para você, Ele vê Jesus. Ele vê a cruz. Ele vê o sangue derramado.